Olá, você que me assiste, tudo bem? Os deuses, conhecidos como Elohim na escritura hebraica, conhecidos também como anjos caídos por muitos, foram criados por Javé e o auxiliaram na criação do homem. É só lermos Gênesis 1, versículos 26 e 27, que fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, a Bíblia desde o início, desde o Gênesis, falava de deuses, de entidades criadoras do homem, e não de um Deus criador, um Deus monoteísta. Na verdade, a Bíblia, pessoal, ela é monólatra, ou seja, ela fala que tem que ter a adoração somente a um Deus, a este que conhecemos por Javé. Entretanto, existia entre essas divindades, entre esses Elohims, uma divindade que foi conhecida como a serpente, que, acredito eu, enciumado pela criação, visto que contribuíra nela, assim como as outras divindades, e que tinha acesso ao paraíso de Javé, viu que quem levou toda a glória havia sido o próprio Javé, o líder dos Elohims, e por isso sentiu-se, de certa forma, não reconhecido, não teve o reconhecimento pela sua contribuição na criação do ser humano, e agora elabora um plano, que seria auxiliar Adão e Eva a romper o lacre que Javé tinha colocado em suas consciências para não saberem da dualidade do bem e do mal, justamente para servirem a Javé como súditos sem o livre-arbítrio. Isso eu falei no vídeo anterior sobre o cérebro reptiliano. Vou falar um pouquinho mais nesse vídeo. Se não assistiu, assista o vídeo anterior para compreender melhor. Bem, a serpente foi uma criação de Javé. Gênesis 3 nos afirma isso. Mas, irmãos, não podemos levar essa serpente como literal. Não podemos levar esse termo serpente como um nome próprio, tá? Mesmo que esteja escrito lá que no Gênesis 3 que ela era um animal do campo, que era o animal mais astuto dentre as animálias criadas por Javé, tá? Não podemos levar isso ao pé da letra, porque o texto afirma que a serpente falou com Eva. Além do mais, irmãos, pela ciência hoje já se sabe que todas as serpentes, literais agora falando, elas não enxergam bem e conhecem o ambiente ao seu redor mais pelo olfato do que qualquer outro sentido. Porém, eu acredito que essa ajuda era uma grande armadilha, não foi uma ajuda benéfica para Adão e Eva, tá? Porque o intuito principal da serpente, assim dizendo esse título a um certo Elohim, a uma divindade, era fazer com que o homem se condenasse a si mesmo por suas escolhas, visto que não estariam mais sob a proteção e domínio de Javé, ou seja, dentro do paraíso de Javé aqui na terra. Porém, após serem expulsos desse paraíso, do Jardim do Éden, Adão e Eva e toda a sua descendência seriam então presas fáceis, assim como são as ovelhas, né, que estão distantes do seu pastor em meio a lobos famintos. E ali seria um campo fácil para a raça da serpente, desses outros Elohims, para manipulação, para poder então, de uma vez por todas, desfazer o plano de Javé. Entretanto, cabe ressaltar que nesse interim da história, irmãos, o Filho Criador, que encarnou aqui na pessoa de Jesus Cristo, ao saber de toda essa situação, ele já começa então a movimentar as coisas no paraíso, não de Javé, mas no paraíso eterno, tá? Onde se encontra o Pai também, tá? Para não deixar então a humanidade criada por uma divindade menor, conhecida como Javé, ser arruinada, e decide ir pessoalmente no universo de Javé, este que nós vivemos, para resgatar essas ovelhas perdidas, assim dizendo. Por quê, irmãos? Porque todos nós temos uma centelha divina do Pai, não de Javé. Javé é parte mental e corpórea, genética, DNA. Nós temos a centelha, que é o nosso corpo espiritual, que esse vem do Pai, diretamente do paraíso, tá? Bem, ao saber desse plano, a serpente, juntamente com os outros Elohim de Javé, né, chamados de anjos que se rebelaram, anjos caídos, os anjos rebeldes, eles saem das suas condições, que são celestes, condições espirituais, e decidem vir à Terra, materializando-se como seres físicos, em uma nova tentativa de frustrar
não só os planos de Javé, mas também do Filho Criador. Então, irmãos, essa prole de espíritos conhecidos como Elohims, eles se materializaram aqui na Terra. Conhecidos então como a raça reptiliana, pode ser, não sei. Como eu sempre digo, esse é um estudo, tá? É a minha linha de raciocínio. E que se servir para alguma coisa, ótimo. Porque eu creio, irmãos, que foi uma materialização dessas entidades? Porque fala que eles saíram das suas condições celestiais. Sair das condições celestiais não quer dizer sair do lugar onde eles estavam em um outro plano e vir para a Terra, mas sim da sua condição como espírito. E materializam-se então aqui na Terra para um propósito. Antes, eles pegam as mulheres humanas, né, como está lá em Gênesis 6, e inseminam a sua genética celestial de uma forma física, tiveram relações com as mulheres, entenda, de forma física, e passam então a inseminar a sua genética, que automaticamente tem uma parte celestial, para que assim toda a raça humana fosse corrompida, fosse contaminada, e assim não pudesse ser um receptáculo puro, vamos dizer assim, para a encarnação do Verbo, ou seja, do Cristo, do Filho Criador. Mas o resultado, irmãos, foi gigantes, que foram conhecidos então como os Néfilins, filhos dos Elohim, que se permanecessem vivos, assim eu entendo, eles iriam dizimar, irmãos, em pouco tempo toda a humanidade e toda a criação de Javé, porque os seus apetites por sangue eram insaciáveis. Então Javé, vendo que a sua criação estava em risco, decide então mandar um dilúvio naquele lugar onde existiam esses gigantes e extermina, então, com quase todos eles. Então, começa o embate entre a serpente, a raça da serpente, que muitos conhecem como Satanás, como o diabo, e Javé, tá? Bem, mesmo Javé, irmãos, mandando um dilúvio sobre a terra, eu quero que você preste atenção agora, tá? Mesmo que Javé, depois de ter mandado um dilúvio naquela parte do mundo, não foi um dilúvio universal, tá? Foi naquela parte, nem toda a prole dos Elohim de Javé foi dizimada, ou seja, aqueles que se rebelaram contra Javé, que foram junto com a serpente. Porque alguns sobreviveram, temos o caso de Golias, né? Que foi um último remanescente desses Nephilim, e indo para outras partes do mundo, eles proliferaram o seu DNA em novos humanos, que ainda permanecem aqui na Terra até os dias de hoje. Ou seja, os Elohim, eles continuaram, irmãos, tá? Eles continuaram a proliferar, a inseminar o seu DNA em outros humanos. Quando morre lá o último Nephilim, que é Golias, isso não quer dizer que o DNA, que a genética dessa raça reptiliana, assim acredito, se extinguiu por completo. Porque a continuidade dessa inseminação, ela continua até os dias de hoje. Preste atenção no que eu vou dizer, tá? Irmãos, esses filhos da serpente, que contêm o DNA da serpente, da raça reptiliana, eles são seres carnais. Preste atenção no que eu vou dizer. Eles são seres carnais. Como foi no caso dos Nephilim, mas agora não são gigantes. Ou seja, eu acredito que foram aperfeiçoando aos poucos essa inseminação no DNA do ser humano até que conseguissem deixar o ser humano com a genética do DNA da serpente, mas com uma frequência vibracional baixa, igual à nossa. Atualmente, esses seres, irmãos, que possuem o DNA da serpente, que são prole da raça dos reptilianos, eles são seres híbridos com genes humanos, tomando a imagem e semelhança humana que Javé criou, mas com outra parte do DNA da serpente, podendo assim materializar-se em corpos humanos, mas com a essência da antiga serpente. E quem seriam essas pessoas? É possível identificá-las? Bem, se essa linha de raciocínio estiver correta, assim como esse estudo, essas pessoas, irmãos, elas estão infiltradas nos órgãos que tomam as decisões governamentais e fazem parte das famílias mais poderosas do mundo, que têm o controle da humanidade. Veja que essa figura que você está vendo, irmãos,
ela está registrada nos inscritos sumérios, onde os sumérios, que foi considerada a primeira raça inteligente, assim dizendo, mais evoluída da humanidade, já tinham o conhecimento do DNA humano. E veja que as pessoas que estão ali ao redor são Elohims, são seres gigantes, tá? Não os Néfilins, mas os Elohims que se materializaram, tá? Em forma humana, os anjos caídos. Veja o formato das duas hélices do DNA e veja essa inscrição que tem ali onde esses deuses falam, né? Como diz lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui eles estão dizendo, em outras palavras, vamos alterar o DNA que nós contribuímos junto com Javé para criar a raça humana. Veja, eles já sabiam da figura, da estrutura e do formato do DNA humano desde a antiguidade. Mas enfim, quem são esses que estão infiltrados nos dias de hoje, da raça reptiliana, que tem o DNA da serpente? O que eles querem? Quais são os seus planos? Irmãos, como eu sempre digo, é minha linha de raciocínio. Para mim, eles planejam dar o último golpe para governar a população da Terra por meio de um sistema único de governo, tá? Tentando por mais uma vez frustrar os planos de Javé, de uma vez por todas, e o de Cristo que já veio ao mundo, do Filho Criador na pessoa de Jesus. E que mesmo sabendo dessa continuidade genética, Jesus volta para o paraíso e promete voltar novamente para pôr um final nesse mundo de Javé, não o mundo físico, mas nos planos malignos desse mundo que Javé criou, e instaurar aqui nesse mundo o seu reino, ou seja, a nova Jerusalém celestial que vai descer do céu, com a política do paraíso, com a política perfeita divina e não mais a de Javé. E isso, irmãos, já foi profetizado na Bíblia que iria acontecer quando fala da última batalha de Gog e Magog, assunto já tratado aqui no canal. Então, irmãos, esses são os dominadores do mundo, aqueles que estão na elite do governo, do poder, de Mamon, irmãos, que controlam a indústria farmacêutica, que controlam as universidades, ou seja, todo o sistema educacional do mundo, que governam, irmãos, os bancos, o petróleo, as riquezas, o sistema religioso também, irmãos. Tudo está sob o domínio dessa raça reptiliana, mas veja que não são todos os que estão inseridos ali, são a prole da serpente, que são os líderes desses que governam o sistema do mundo. Bem, e como eu posso atestar essa ideia, irmãos? Aí entra agora um pouquinho da parte da marca da besta, que eu não vou me aprofundar aqui, tá bom? Seria possível atestar isso que eu estou dizendo? Sim, mas somente, irmãos, vai entender aqueles que estão despertando ou já se encontram despertos desse sistema mundano governado pela linhagem da serpente, ou seja, da raça reptiliana. Só vai entender aqueles, irmãos, que têm a mente aberta para entender esse tipo de conteúdo, porque a Matrix não quer que você entenda. O sistema não quer que você compreenda isso que eu estou lhe dizendo. Por quê, irmãos? Porque os sinais estão evidentes, eu posso, digamos, comprovar, não com provas cabais, dizendo, olha, isso aqui, veja, estou atestando. Não, estou mostrando uma linha de raciocínio, porque os sinais são tão evidentes, irmãos, que basta nós nos atentarmos para vê-los. Veja, essa linhagem que eu estou dizendo aqui dessa raça reptiliana da serpente, essa linhagem ela usa de símbolos para manifestar entre eles mesmos quem são, porque eles não podem se mostrar ao mundo na verdadeira fisionomia como eles são. Então eles têm sociedades secretas, eles têm meios de comunicações secretos que só eles têm, eles também têm símbolos que são manifestos entre eles e que são manifestados para as pessoas do mundo, tá? Para aos poucos eles irem absorvendo essa ideia e não ser algo espantoso quando for revelado, tá? O falso profeta, enfim, o anticristo, todas essas histórias aí. Mas poucos percebem isso, irmãos. A mídia é uma arma poderosíssima na mão desses governamentais que induzem as pessoas a olharem para outro lado enquanto eles manipulam por trás das cortinas desse grande teatro que é esse sistema, aquilo que eles querem, induzem o povo a acreditar naquilo que eles querem. Irmãos,
esse símbolo ele é conhecido e vai ser escancarado para todo mundo, vai ser conhecido como a marca da besta, tá? Primeiramente de forma subliminar, como já está acontecendo, mas depois de forma explícita em toda a humanidade. Então eu tenho alguns símbolos para mostrar aqui, pessoal, para vocês, porque fala do grande dragão, da serpente, são símbolos que são ligados a um réptil, certo? Ou seja, da raça reptiliana. Então, pessoal, veja só que um híbrido com o DNA humano e da serpente, por isso que é híbrido, porque ele tem DNA humano e da serpente, ele tem, irmãos, a condição de se infiltrar em um órgão de poder, e o símbolo usado dentro dessas sociedades que governam o mundo e que tem essa linhagem é justamente, irmãos, um dragão ou de uma serpente. Veja você mesmo onde eles estão infiltrados. Essa imagem que você está vendo é da bandeira do país de Gales, que contém um dragão, ou seja, a nação inteira é representada por uma bandeira, certo? Todas as bandeiras têm um significado profundo, porque elas têm um fundamento de acordo com o regimento daquele país. Então a bandeira do país de Gales tem um grande dragão vermelho. Veja mais. Aqui, pessoal, nós temos o brasão da família real inglesa, que é o brasão de armas tradicional da dinastia reinante Tudor. Veja que do ladinho tem o dragãozinho vermelho também. Mais uma evidência, pessoal. A nota, tá, de 25 mil do dinheiro iraquiano. Veja que eu coloquei ali dentro desse círculo que tem a imagem da serpente. Sem contar, irmãos, que ali no meio da cédula tem a imagem de um dos Elohims, ou seja, esses que são conhecidos por Anunnakis, que são falados aí em outros vídeos. E agora, irmãos, isso aqui é de espantar. Veja você mesmo com seus próprios olhos. Esse lugar, irmãos, é a sala de audiência Paulo VI no Vaticano. Depois procure, você pode procurar. E veja, irmãos, qual é o formato dessa sala de audiência do Vaticano. Qual é o formato? Você consegue perceber? Então veja, a cabeça de uma serpente, os dois olhos, a cabeça em cima e lá no meio as duas presas. E veja quem se encontra no meio das duas presas. É o papai, eu vou dizer assim, para no YouTube não entender, né, e acabar derrubando o vídeo. É o papai que está lá no meio, ó. Ou seja, tudo que é falado lá do centro vem do meio das presas da serpente. Então, irmãos, como eu digo sempre, isso é um estudo, uma linha de raciocínio que daria aqui, pessoal, 2 horas de aula para nós falarmos tudo sobre esse assunto, tudo que eu tenho para dizer. Por isso hoje não vou me estender mais, eu vou ficando por aqui, tá? Eu tenho mais a dizer sobre isso, tá? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse DNA reptiliano dessa serpente, tá? Lá do Éden, mas isso vai ficar para a próxima aula. Minha irmã, meu irmão, tire suas próprias conclusões, porque as provas estão aí, os sinais estão aí, tá? Acredite se quiser, tá? Compreenda se quiser. Eu espero ter contribuído com mais esse estudo. Se de alguma forma contribuir, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, que tem muita coisa para vir ainda e nos próximos estudos. Compartilhe com outros irmãos. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!